Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Dejane. Venho com a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de versículo 14. Deus quer falar contigo. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, quando a palavra de Deus vem falar isso para nós, eles estavam esperando uma promessa que Jesus tinha feito antes de ir para a cruz. Eles estavam esperando o Espírito Santo de Deus vir sobre eles em Jerusalém. Uma promessa grandiosa de Jesus. Quando Jesus diz: é preciso que eu vá para que ele venha e revele, ensine e conforte. Jesus estava falando que o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre os discípulos. E havia um momento para isso, que Deus tinha preparado. E era preciso que ele fosse aos céus. E naquele momento, Jesus tinha acabado de deixar os discípulos. Os discípulos nos deram o maior exemplo, queridos, de como esperar uma promessa de Deus acontecer na nossa vida. Quando eles oravam coisas ocultas, coisas espirituais aconteciam. E nós podemos ver que nem todos os discípulos tinham a mesma experiência. Eles passaram a conviver com Jesus, a andar com Jesus, mas havia momentos em que Jesus escolhia os seus mais chegados, como Pedro, Tiago e João. Eles três eram mais chegados de Jesus. Jesus escolhiam eles para estar em orações. Eles se separavam do restante para orar ao Pai em secreto. E nós não devemos ser diferentes. Nós devemos ter, sim, amigos, mas também devemos escolher as pessoas a quem vão nos ajudar a ter intimidade com Jesus. E Pedro, Tiago e João, a quem ele sempre chamava para orar, viram com seus próprios olhos a transfiguração de Jesus. Somente eles viram com seus próprios olhos a transfiguração de Jesus. E isso nos mostra que quanto mais temos intimidade com Deus, quanto mais nós temos intimidade com Jesus, mais nós vamos ter experiências próprias, experiências pessoais com Ele. Queridos, muitas vezes eu e você nos contentamos em só ouvir as experiências dos outros, mas Deus está sempre nos disposto a nos ouvir, está sempre disposto a ter essa intimidade comigo e com você. Isso só depende só de nós. Só depende da nossa busca, da nossa intimidade, do tempo que determinamos em ficar com Deus. Naquele momento, Jesus subiu aos céus, diante dos olhos dos discípulos. E antes de subir, ele abençoou e falou para que eles esperassem a promessa que foi feita para cada um deles, para todos eles. E os discípulos voltaram ao lugar que eles estavam esperando a promessa acontecer em Jerusalém. Eles estavam esperando a promessa de Deus acontecer sobre a vida deles.
Muitas vezes nós temos que nos posicionar no lugar certo e esperar o momento certo de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que enquanto eles esperavam, todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas. E a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. O Espírito Santo de Deus veio sobre a vida deles e fez grandes maravilhas, e fez grandes coisas. E na nossa vida não é diferente. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Porque a sua palavra nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Números 23, de versículo 19, Ele nos diz isso. Então, espera em Deus, creia em Deus, descansa em Deus, mas faça tudo isso orando, perseverando em súplicas. Esse é o exemplo que os discípulos nos deram. Nós devemos esperar, sim, mas orando. Esperar, perseverando. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua vida, não desista da tua família. Deus, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. E só depende de mim, de você, nos aproximarmos do Deus vivo. Aquele mesmo Deus que fez promessas para os nossos irmãos, é o mesmo que hoje atua nas nossas vidas, é o mesmo que é presente na minha vida e na tua vida. Deus tem uma promessa para a minha vida e para você. Deus tem uma promessa para a nossa casa. E só depende de mim e de você nos abraçarmos com o que Deus quer para nós. Então não desanime. O Senhor nos diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não pare de orar. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Ele vai fazer o que te prometeu. Então, você fique com essa palavra em teu coração e compartilha com teus irmãos, com a tua família, com teus amigos, porque assim como Deus falou com você agora, eu tenho certeza que Ele irá falar com cada um deles. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus e sempre permanente, perseverante na palavra de Deus, na busca em Deus pelos teus sonhos, porque Ele ainda pode realizar sonhos, é ainda o mesmo. Ele permanece o mesmo nas nossas vidas. Tenha um bom dia.